Tudo bem? Tudo bom? Tudo Um prazer ótimo. estar com vocês aqui. Eu acho que a dinâmica aqui hoje é 10 minutos para cada um, até para todo mundo estar no mesmo degrau e a gente poder fazer 2 ou 3 perguntas, né? Eu acho que muito da razão de eu estar aqui é porque faço um esforço para as mulheres estarem presentes nos boards, para que haja mais espaço, para que o board represente, de fato, a sociedade, né? E uma sociedade é feita de diversidade, então não faz sentido a forma que está hoje. E por mais que a gente tenha dito ou esteja discutindo que houveram mudanças, as mudanças são micro. Eu não vou falar muito, porque vocês vão discutir isso. Eu queria muito ouvir de vocês o que foi feito em termos de ganho e o quanto a gente está longe de termos atingido objetivos claros e representativos para essa sociedade de hoje. Principalmente para nós que trabalhamos com publicidade, falamos com o público final, essa jornada toda para a gente vender mais, vamos dizer, que estamos aqui para isso, ela não pode ser feita de forma eficiente se lá no board a representatividade não for real, né? Então, toda essa jornada também dentro de uma empresa tem que tem que ser eficiente, tem que estar com uma boa representatividade. Então, vamos começar com você, Elisiane, por favor. Nossa, eu pensei que a Valéria ia começar, que é a pessoa que tem uma jornada muito maior, mas primeiro é um prazer muito estar com vocês. A minha entrada no mundo do marketing e publicidade é muito recente, fazem 2 anos e 4 meses que eu migrei para trabalhar no Google, e um novo universo se abriu e coincidiu com a minha descoberta sobre conselhos de administração. Acho que, para aqueles que não me conhecem, eu sou Elisiane Lemos, cofundadora do Conselheira 101, que é uma iniciativa pioneira pela inserção de mulheres negras em conselhos de administração. E eu vejo que muitas das mulheres que estão aqui estão nessa jornada de pensar num conselho concomitantemente com uma carreira executiva, e acho que o nosso papel, para além de fazer um recorte de gênero, é pensar num recorte racial dentro dele. Então, como começou essa história? Eu tenho uma carreira executiva. Eu fui uma das primeiras funcionárias fenotipicamente, vocês vão trazer algumas palavras-chave para que vocês procurem no Google depois, na Microsoft no Brasil, e sempre me deparei com esse papel de ser um ser único. E a Elisama trouxe aqui, a Maria Gal também, o quanto nós somos poucos, quanto mais a gente ascende numa carreira executiva. Eu cofundei a Rede de Profissionais Negros, que foi um coletivo focado na inserção de profissionais negros no ambiente corporativo. Fui para o Mulheres do Brasil. Então, fui fazendo a escada executiva corporativa com esse recorte racial. No início da pandemia, eu resolvi que eu ia dar uma pausa da militância. Quem é ativista sabe que, às vezes, a gente fica cansado, porque todo dia é uma batalha, todo dia é um painel que não tem recorte, todo dia é um painel que não tem mulheres, todo dia é algum executivo que diz: mandaram essa menininha me atender de novo? Aí eu falei que ia tirar um pouco de férias, ser feliz, cuidar da minha mãe, voltar para o Rio Grande do Sul. Sim, eu não tenho sotaque, mas eu sou gaúcha. E eu me deparei com a questão dos conselhos, no sentido de que até agosto de 2020, a gente não tinha nenhuma mulher negra num conselho de administração de empresa de capital aberto nesse país. Nenhuma. A gente tinha homens, e aí, quando a gente fala de negros, a equação é negros é igual pretos mais pardos. Então, a gente tinha homens majoritariamente pardos, e a Valéria pode falar dos números, que é a propriedade do IBGC, mas a gente não tinha ninguém que se identificasse, que eu olhasse e pudesse dizer: eu posso chegar nesse lugar, eu posso caminhar nisso dentro da minha carreira e poder agregar. E, trabalhando muito com startups e tecnologia, eu acho que a minha cabeça ela funciona no Startup Mode, e um belo dia eu fui para o LinkedIn e falei: gente, eu quero me envolver na discussão sobre governança, pensando numa jornada futura. Eu não sei o que eu vou fazer, não sei se vai ser roda de conversa, não sei se vai ser seleção, eu quero ver quem está afim e a gente vai conversar. E foi assim que eu encontrei 8 mulheres incríveis, entre brancas e negras, que queriam fazer alguma coisa e não sabiam por onde começar. Então, o Conselheira 101, diferente do que a Elisama falou, que a gente tem que ser positivo e dizer o que a gente diz o que a gente não é. A gente não é uma certificação, a gente não é um curso, a gente não é uma formação oficial. A gente é um coletivo de mulheres focadas em aprender mais sobre governança e alavancar o networking, que é o ponto mais chave para que a gente possa pensar em conselhos de administração. As mulheres, acho que têm 2 barreiras. A primeira é a gente vencer e dizer: não é ser arrogante dizer o que eu sei, não é arrogante dizer que eu quero sentar num conselho.
grande parte das mulheres, e eu fui agora para a Dinamarca na Caos Pilot com várias, tinham medo de se expor e dizer, mas o que os outros vão achar? Será que eu tenho conhecimento suficiente? Então, esse é o ponto número 1. E o ponto número 2 é provar com fatos, dados e pessoas que existem mulheres negras preparadas para sentar nessas cadeiras, esperando só uma oportunidade. Na primeira turma, a gente literalmente buscou essas mulheres. E algumas delas me acharam completamente maluca, que eu chegava, oi, eu sou a Elisiane, estou fazendo uma iniciativa e acho que você pode ser conselheira. As pessoas, tipo, what? Porque há 2 anos atrás nem eu sabia se governança era de comer ou de passar no cabelo. Eu tomei alguns nãos, vários. E junto com a Elisângela e a Jandaraci, que são as minhas parceiras de seleção desse primeiro, a gente levou algumas mulheres até a se reconhecerem enquanto pessoas negras. Algumas delas diziam, eu sou uma pessoa negra? Olha, eu posso te dar alguma bibliografia, mas essa descoberta é pessoal. A minha cor não esconde. Na primeira turma, a gente chegou com 25 e, para mim, o fato mais marcante foi a primeira reunião que eu vi 25 mulheres chorando, dizendo, eu nunca tinha visto tantas mulheres iguais a mim nesse lugar. E, para isso, já valeu. Na segunda turma, a questão ficou mais competitiva, porque o tema da governança tem ganhado uma relevância e a gente tinha 150 para 25, que é a capacidade que a gente consegue. E aí nós contamos com alguns parceiros que nos ajudam a fazer essa seleção e entender esse caminho. Mas só para vocês terem ideia do impacto que a gente tem, 40% da nossa primeira turma já entrou num conselho consultivo, num conselho de administração ou num comitê nos primeiros 6 meses depois que a gente terminou. E 60% ascendeu nos seus cargos executivos também nesse pequeno intervalo. Nós somos um shot de curto prazo. A gente quer somente ser essa facilitação e a gente entende que é uma jornada, tendo o IBGC como parceiro, a WCD como parceira, a KPMG como parceira, porque existe o PDEC, existem certificações, então a gente é aquele empurrãozinho. E tem o papel dos aliados. E quando eu olho essa sala cheia, majoritariamente de pessoas não negras, eu vejo a relevância dos aliados para a gente construir qualquer iniciativa de diversidade e inclusão. A gente não teria feito o Conselheira por um simples fato. A grande maioria dos cargos executivos de alta liderança e de conselhos são ocupadas por pessoas não negras. Se elas não entenderem, se elas não abrirem as portas, se elas não estiverem junto conosco, perguntando, aprendendo, e a gente também ensinando e aprendendo do outro lado, essa jornada não vai acontecer. Eu acho que ela é muito longa, a gente deve ir para a turma 3, agora em agosto, com desafios de cenários pós-pandemia, de cenários híbridos, de cenários desafiadores que a gente tem, mais facilitadores do que a gente tem, e virou uma briga. Eu quero participar, eu acho muito lindo. Eu fico, olha, eu não participo mais do comitê seletivo, me desculpa. Foi uma boa alternativa para eu escapar, mas eu acho que a gente revolucionou essa forma de entender as mulheres negras dentro desses espaços e a convivência, e principalmente que a gente está no evento de mulheres, o papel das mulheres brancas. Não sou eu, ou não negras, vamos porque a gente pega mais etnias. Não tenho que ser eu a ser responsável por olhar um line-up e ser a chata, que eu falo que às vezes eu sou a chata da diversidade, e dizer, ei, será que ninguém notou que não tem nenhuma pessoa negra falando? Ou, quando a gente vai num painel e as pessoas, ai, mas eu não encontrei nenhuma pessoa negra. Olha, gente, me desculpa, se em uma noite eu achei 150 líderes negros focados em conselhos de administração, você não está procurando nos lugares certos. E eu acho que o terceiro tem a camada digital das coisas. Quando a gente quer, a gente faz acontecer. O Conselheira, ele foi gerado sem 1 centavo. Somente boa vontade e bons aliados. Hoje a gente conta com a nossa assessoria, que é a Oliver Press, que está aqui, principalmente com a WCD e a KPMG, que fazem toda a infra. A gente tem o IBGC também nos ajudando com um curso de formação que acabou agora, e foi incrível. Mais todos os nossos facilitadores, e ele foi criado 100% digital na pandemia. Nós 8, as cofundadoras, nós 9, a gente só se encontrou ao vivo uma vez nos últimos 2 anos. Então, acho que tem várias lições que a gente vai trazer para cá, do desafio dos conselhos, agora a gente está bem na janela, e de olhar como é que esse recorte de gênero, como é que esse recorte racial está acontecendo, e como nós, mulheres, estamos nos posicionando pelo que a gente quer. Porque, se fosse pelas estatísticas, eu tenho 32 anos, eu jamais estaria num conselho. Mas a gente tem um grande caminho
a trilhar. E antes da gente passar, como é que as empresas procuram vocês, falando, tem uma posição, eu gostaria que você me ajudasse nesse recrutamento? Como é que é? Só para a gente entender aqui, que eu acho que a gente não viveu... Todo mundo está assim, meu Deus. Conta para a gente. A gente não é uma empresa de recrutamento, mas você pode indicar. A gente conhece todo mundo. O que a gente faz, né, a gente tem um book com todas as nossas participantes, com as áreas, principalmente, que elas colocam, mas eu acho que fica com essa nossa conexão da WCD, que tem uma base muito maior, eu acho que o melhor caminho seja procurar a WCD, que tem uma base de mulheres com recorte racial, colocando os requisitos e ajudando o processo seletivo. A gente tem páginas públicas contando como que são os nossos processos. A gente faz um levantamento de uma base de profissionais negras por indicação e depois nós temos uma parceira headhunter que faz essa seleção para a turma. Perfeito. Eu sou membro do WCD, o book é maravilhoso, é incrível as conexões e como somos procurados. Parabéns, parabéns. Valéria, e você? Conta um pouquinho da história. Obrigada, Maria Laura. É um prazer estar aqui com vocês. Como o IBGC, a gente tem princípios, né? Tudo que a gente faz com base nesses 4 princípios, que são equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa. E quando a gente fala em equidade, é quando efetivamente a gente mergulha nesse mundo da diversidade e inclusão. Eu trouxe algumas pesquisas aqui para vocês, porque eu acho que é sempre legal, a gente é um think tank. Como think tank, a gente tem que trazer dados aqui para vocês, né? Quando foi nesse ano, deixa eu ver se é o verde grande, é o de cima. Oba! Quando foi nesse ano, a gente levantou alguns dados. Todo mundo já sabe da história das 14,3%, que é um número que sobe 1%, 2%, e aí a cada ano que sai a gente fala, é agora, é agora, é agora. 15%, e não vai, né? Não sobe. Mas, enfim, a gente resolveu fazer uma pesquisa, então, com as empresas listadas, para entender, peraí, será que... o que está acontecendo com relação à questão de gênero dentro das empresas? E qual foi nosso susto quando a gente percebeu que 26,9% só das diretorias das empresas listadas é composto por mulheres? É muito pouco, gente. Pensa, a gente tem hoje 46 em todas as empresas listadas, pelo menos tem... Em 46,3% das empresas, tem uma mulher em conselho. Mas só em 26,9% das empresas tem uma mulher em diretoria. Ops! Então, vejam, a gente fala de diretor, de conselho, mas a gente não tem diretora nas empresas. Isso é um absurdo. Então, a gente tem que começar por aí, né? Cadê e que trabalho as empresas estão fazendo para ter mais líderes mulheres de todas as etnias dentro das organizações? Qual é o trabalho que elas estão fazendo? Então, a gente foi fazer uma pesquisa junto às empresas, junto com a BRH e o Sistema B. E a gente falou o seguinte, espera aí, a pauta de diversidade e inclusão é importante para vocês? 80% falou, sim, é importante, a gente realmente acredita que isso é importante. Tá bom, e como é que você trabalha essa questão? Para 69% das empresas, eles trabalham principalmente a questão de gênero. Para 54% das empresas, eles trabalham a questão de etnia, raça. 40% LGBTQI+, e por aí vai, e aí vai caindo. Quando a gente pergunta, tá bom, você tem programa de diversidade em conselho? E 50% diz sim, 50% diz não. Ok. E você tem um profissional responsável por diversidade e inclusão dentro da sua organização? Porque isso também é importante. 54% sim. Possui indicadores de diversidade e inclusão? Aí a gente já começa a diminuir. 41% sim, tem indicador. 58% não tem indicador. E quais são esses indicadores? 94% participação no quadro geral de funcionários, 80% participação em cargos de liderança, mas aí já cai, né? 58% contratações para cargos de liderança, e aí vai caindo, 58% igualdade salarial, 55% inclusão. E quais são as
para a ampliação da participação de mulheres de qualquer etnia ou raça. Para cargos de diretoria, 51% não tem meta. Então, se não tem meta, como é que a gente faz para fazer com que isso aconteça? Né? Só 21% dos respondentes disseram que tem meta para cargos de diretoria. E para conselho, o número é muito próximo. 56% não tem meta e 13% tem meta. Se a gente fala da participação de negros e negras dentro das organizações, esse número aumenta. 77% não tem metas, né, para a participação de negros e negras. E 77% em diretoria. E para cargos de conselho, 77,3%. Diante de tudo isso, acho que vale a pena trazer, então, o que a gente tem que falar aqui. Porque, vejam, é importante que a gente tenha diversidade nas empresas em toda a sua liderança, a começar pelos conselhos, mas também nas diretorias e nas gerências das empresas. Então, a gente lançou, em 2020, uma agenda positiva de governança, para mostrar para as pessoas que governança não é um bicho de 7 cabeças. Né? Foi esse o principal objetivo, para mostrar que governança é ética e integridade, é diversidade e inclusão, é você trabalhar a questão ambiental e social, é trazer a questão da inovação e transformação, da transparência e prestação de contas, e olhar para o futuro, os conselhos de hoje olhando para o futuro. E como é que você faz tudo isso? Você faz tudo isso de forma estruturada, por isso se chama governança. E aí a gente criou 15 medidas. Então, aqui a gente tem um pouco do que é diversidade e inclusão, isso tem no site, e a gente tem as medidas. E nas medidas a gente fala 3 coisas muito importantes relacionadas à diversidade e inclusão. Uma é preciso reconhecer os líderes empáticos e abertos para ouvir. É preciso criar um ambiente de confiança e de segurança psicológica dentro da organização, para que todos se sintam incluídos. E é preciso ter um programa estruturado de diversidade e inclusão dentro das organizações. Então, essas são questões fundamentais que as empresas precisam trabalhar, porque é assim que elas vão mudar, é criando metas, é definindo um ambiente de inclusão, é reconhecendo aqueles que fazem esse trabalho de forma estruturada. Então, eu não tinha preparado esse material de trilha, e ontem à noite eu fui ler, né, aquela que faz tudo na hora. Olha, você precisa falar um pouquinho sobre curso. Curso? Eu não fiz nada de curso. Então, assim, eu trouxe aqui para vocês o seguinte, IBGC, a gente brinca lá, né? Eu tenho a minha pá, que é a Adriane, ela traz o dinheiro por meio dos cursos. E eu sou a causa, eu gasto dinheiro por meio das atividades que a gente faz. É assim que a gente porque a gente é uma organização da sociedade civil. Então, a gente tem hoje, por volta de 33 cursos. Eu acho que o mais importante não é falar dos tipos de curso, nada disso. O mais importante é o seguinte, eu recebo ligação todo dia de gente falando assim, eu preciso entrar em conselho, principalmente mulheres. Mas será que eu estou preparada? Eu falo assim, claro que você está preparada. Né? Claro! Assim, mesmo que não esteja, vamos ver o que você tem, quais são as suas competências, vamos entender como é que você pode melhorar, mas isso não significa que você tem que ter 80% das competências ou 90% das competências para estar em um conselho, porque uma coisa eu ouvi de uma conselheira, não, o outro conselheiro homem, não necessariamente ele tem 80% das de impostora, né? Bendita. Exato. Então, é um pouco isso. Quer dizer, educação continuada é importante para homens e mulheres de todas as raças, etnias e idades. Mas a gente precisa estar preparado e consciente de que a gente pode, sim, assumir esses desafios. A gente tem também programas de certificação e a gente tem um banco de conselheiros com praticamente 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, 1.000 profissionais, a gente tem por volta de 30% a 35% que são mulheres.
E a gente, nesse banco de conselheiros, ele é gratuito para qualquer empresa que queira buscar uma informação, está lá no nosso banco de conselheiros. Tá? E a gente tem o PEDEC. O PEDEC é um programa que foi lançado em 2014, ele é um programa que tem vários parceiros, B3, AFC, Spencer Stuart, WCD. WCD é um parceiro nosso desde sempre. E o que a gente tem hoje nesse programa são mulheres maravilhosas que trocam melhores práticas e que ensinam seus mentores que elas têm competência e capacidade para entrar em conselhos. É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu acho maravilhoso, é incrível. Eu acho que todas nós aqui, de alguma forma, e conheço a maioria das mulheres que estão aqui, discutimos nas rodas a possibilidade de virar uma conselheira, né, os prós e os contras. A gente se questiona muito se a gente está preparada. A maioria de nós está há muito tempo, não precisa fazer mentoria, não precisa fazer nada, já estamos prontas. Precisamos saber do push, né, o caminho. E é isso que eu ia te perguntar, que eu acho que até para facilitar, e eu estou olhando a Ilka aqui, a gente estava num evento outro dia e ela falou bastante dessa síndrome de impostora, que nos afoga muitas vezes, e a gente precisa se liberar disso, né? E uma ajudar a outra, aquela coisa do impulsionar. E se a gente pudesse dizer, acho que só para finalizar, que estamos nos últimos minutos, se vocês pudessem dar um conselho para essas mulheres, para tirar esse peso, porque eu acho que o homem tem isso e é muito bom, e a gente deve se espelhar neles, ver coisas boas neles, né? Eles, a hora que falam assim, tem uma oportunidade, estou dentro. A mulher vai reavaliar várias vezes antes de dizer estou dentro. Qual é o bom conselho para ela se sentir aberta a seguir o caminho dela como conselheira? Eu tenho duas técnicas, né? Eu resumi, acho que na última semana até a gente fez uma matéria para o Meio Mensagem falando um pouco dessas dicas, mas pessoalmente eu uso duas. A primeira é, se fosse uma amiga, ou se fosse outra mulher, eu fiz um post, se fosse uma ABPET, que eu vi que tem várias aqui, eu daria esse conselho. Então, para a outra, a gente sempre incentiva, a gente sempre diz, você está pronta, mas comigo não. E a segunda, que é uma técnica que eu uso desde que eu entrei no mundo corporativo, eu penso, se eu fosse um homem branco de 50 anos, eu faria isso? Porque, gente, às vezes eu fico me colocando nesse lugar porque não tem ninguém igual a mim, porque ninguém nunca fez isso, porque ninguém nunca abriu essa porta. Eu falo exatamente, não é... Aprendi com a Luísa, não é que eu seja contra os homens, eu sou a favor das mulheres. Eu acho que eles têm um papel incrível de aliados, meus mentores são incríveis, mas... Nesse sentido, eu acho que a gente tem que se comportar ou pensar mais com esse mindset, se arriscar mais e apoiar umas às outras. Então, esses são os meus básicos. Perfeito, obrigada. E você, Valéria? Olha, primeiro, uma coisa que eu ouvi aqui agora, né, da Elisema, a gente tem que saber dizer o que a gente quer. E quando a gente sabe dizer o que a gente quer, a gente só tem que sair para conversar com as pessoas, porque uma coisa que eu tenho ouvido com várias mulheres que eu converso é, eu estou tão focada no meu trabalho que eu não faço a minha rede, né? E você estar onde você quiser estar, seja num conselho, numa diretoria, num projeto especial que você acha bacana, você precisa saber quem está lá e conversar com essas pessoas, né? Então, é essa coragem de pegar, mandar um WhatsApp para alguém, mandar um e-mail para alguém, conversar com alguém, fazer conexões e saber ouvir não, porque a gente vai ouvir muitos nãos. A rejeição tudo bem. faz parte, né? E faz parte, é isso aí. Então, só para concluir, eu acho que aqui tem um ponto forte, acho que o evento, o Summit e a plataforma são uma enorme oportunidade de network, uma rede incrível da gente construir, se apoiar, e as mulheres devem fomentar isso, como os homens fazem muito bem, vamos aprender com eles. Muito obrigada, meninas. Obrigada, gente.